Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, vamos resolver um exemplo sobre a fórmula do espelho. Esse exemplo diz o seguinte: um lápis com altura de 2 centímetros é mantido ereto a 5 centímetros de distância de um espelho convexo com um raio de curvatura de 20 centímetros. Vamos encontrar a posição, a altura e a natureza de sua imagem. Antes da gente começar a fazer, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolver esse exemplo. E aí, conseguiu? Se não conseguiu, não tem problema, nós vamos fazer juntos aqui agora. A primeira coisa que eu acho interessante de fazer em situações como essa é desenhar aqui uma representação do que está acontecendo. Aqui, nós temos o espelho convexo com um raio de curvatura de 20 centímetros. Com essa informação, nós podemos dizer que o centro de curvatura está a 20 centímetros de distância do espelho. Isso significa que o foco principal está a 10 centímetros do espelho. Não se esqueça que o foco principal está aproximadamente na metade da distância entre o espelho e o centro de curvatura. Agora, temos um lápis com uma altura de 2 centímetros colocado a 5 centímetros do espelho. Agora que temos essas informações, a gente vai aplicar a fórmula do espelho para encontrar a posição da imagem formada. A fórmula do espelho é a seguinte: 1 sobre f, em que f é a distância focal, é igual a 1 sobre p, em que p é a distância do objeto até o espelho, mais 1 sobre p', em que p' é a distância da imagem até o espelho. A gente não pode esquecer que os sinais fazem toda a diferença para essa fórmula. A gente precisa entender quais sinais nós vamos colocar nos números para substituir nessa fórmula. Sabendo disso, a gente precisa entender os sinais corretamente. Para isso, vamos tratar essa situação como se estivesse em uma folha de papel quadriculada, e aí definir um sistema de orientação. O polo do espelho vai ser a origem desse sistema de orientação. Aí, nós definimos a direção horizontal aqui de forma que seja aonde passa aqui o nosso eixo principal. Feito isso, nós vamos definir aqui quem é positivo e negativo dependendo do sentido para onde está o raio incidente. O sentido para onde está o raio incidente, nós vamos definir como sendo positivo. Como o raio incidente está orientado para a esquerda, tudo que estiver à esquerda da origem vai ser considerado positivo, e tudo que estiver à direita da origem é considerado negativo. Agora, vamos substituir os valores na fórmula considerando essas informações aqui a respeito dos sinais. A nossa fórmula é 1 sobre f, sendo igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. A nossa distância focal é igual a 10 centímetros. E como essa distância focal está à esquerda, ela é positiva. Então, temos aqui 1 sobre 10 positivo. Isso sendo igual a 1 sobre p. A posição do objeto é igual a 5, só que, nesse caso aqui, vai ser negativa, porque o objeto se encontra à direita da origem. Então, temos aqui 1 sobre menos 5, aí mais 1 sobre p'. Eu não vou colocar nada aqui a respeito do sinal da imagem, porque não sabemos nada a respeito dela. Dito isso, nós podemos resolver aqui a equação para p'. Melhorando um pouco os sinais, nós vamos ter aqui 1 sobre 10 igual a menos 1 sobre 5 mais 1 sobre p'. Para encontrar p', nós vamos somar 1/5 em ambos os lados da equação. Assim, teremos 1 sobre 10 mais 1 sobre 5 igual a 1 sobre p'. Para resolver isso que temos agora, a gente pode utilizar alguns caminhos diferentes, isso do ponto de vista algébrico. Aqui, por exemplo, eu posso multiplicar por 10'. Assim, eu teria aqui p' mais 2', e isso sendo igual a 10. P' mais 2' é igual a 3'. Dessa forma, temos 3' igual a 10. Dividindo ambos os lados por 3, vamos ter p' sendo igual a 10 terços, 10 sobre 3. Portanto, a posição da imagem é 10 terços centímetros, que me dá algo aproximadamente igual a 3,3 centímetros. Isso, claro, sendo positivo. Agora que temos a posição da imagem, podemos usar a relação de semelhança entre o objeto e a imagem para encontrar a altura da imagem, HI. A relação de semelhança, que inclusive já aprendemos isso em outros momentos, diz para a gente que HI sobre HO, ou seja, a altura da imagem sobre a altura do objeto, é igual a menos p' sobre p. Substituindo as nossas informações, ou seja, os nossos valores, vamos ter o seguinte: HI sobre 2 centímetros
é igual a menos 10 terços centímetros sobre menos 5 centímetros. Trabalhando nessa equação, temos HI sobre 2 centímetros sendo igual a 2 terços. Agora, isolando HI, teremos que HI é igual a 2 terços vezes 2 centímetros. Resolvendo esse produto, chegamos à conclusão que HI é 4 sobre 3 centímetros. Portanto, a altura da imagem é 4 terços de centímetro, que é aproximadamente 1,3 centímetro. Agora, quanto à natureza da imagem, o que podemos falar a respeito dela? A altura da imagem é positiva. Isso significa que ela está acima do eixo principal. A posição da imagem também é positiva. Isso indica que nós temos uma imagem virtual. Portanto, a imagem é virtual, direita. Quando eu digo direita, significa que ela não está invertida, ok? E está a 10 terços centímetros do espelho convexo. Agora, uma coisa interessante é que nós precisamos interpretar esse resultado com muito cuidado. O que significa a gente ter um valor positivo para a pelinha? O valor positivo indica que a imagem está nesse lado aqui do espelho. Então, nossa imagem está a 10 terços, que, como eu já disse, é aproximadamente 3,33 centímetros. E está mais ou menos por aqui, já que é positivo. Essa é a posição da imagem. Nós já sabemos que a nossa imagem está aqui, certo? Agora, a gente pode colocar aqui a altura dela, desenhar ela com a altura que nós já encontramos. Nós encontramos uma altura aqui igual a 4 terços de centímetros, que é aproximadamente 1,33 centímetros. Beleza, desenhamos aqui a nossa imagem. O exemplo aqui também sugere para a gente fazer um diagrama de raios para confirmar a resposta. Inicialmente, a gente coloca aqui um raio incidente indo para a esquerda, saindo aqui do objeto e indo de forma paralela ao eixo principal até chegar no espelho. Para saber para onde que vai o raio refletido, a gente pode fazer uma projeção a partir desse ponto indo até o foco. Perceba que já de cara que essa projeção vai passar exatamente aqui no ponto extremo aqui da imagem. Aí, claro, o raio refletido vai dar seguimento a essa projeção aqui, só que orientado para o lado direito. Agora, a gente também pode fazer uma outra coisa interessante. A gente pode traçar um raio aqui que vai se direcionar para o polo do espelho. Pelas regras da reflexão, o raio refletido vai ter o mesmo ângulo em relação ao eixo principal aqui que o raio incidente tem com esse mesmo eixo. Então, nós vamos ter aqui esse raio refletido vindo para cá. Nós também podemos fazer uma projeção desse raio refletido aqui atrás do espelho. Perceba que o ponto de encontro da projeção dos dois raios de reflexão, dos dois raios de luz refletidos, vão dizer para a gente exatamente o ponto onde está a formação da imagem. Claro, se a gente tivesse um papel quadriculado aqui, a gente nem precisaria ter feito todos os cálculos. Apenas medindo, a gente conseguiria dizer exatamente qual é a distância da imagem até o espelho e também qual é a altura dessa imagem. Apenas, claro, usando um sistema para medir, como um papel quadriculado. Esse é o diagrama de raios e isso está mostrando para a gente que os nossos cálculos foram corretos. Enfim, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá!